Querido irmão e amigo, tem momento para a devoção de dia. Contento que botar de nos companhia. Nos dá uma palavra de oração. Amoroso Tata, ó Deus eterno, nos agradecemos por bom amor e por compaixão, Senhor, para conosco. Danke, Senhor, de maneira que vai ser uma aliança, Senhor, conosco através de nós e que tu ser vivo, Senhor, e que bestia, O Tata Santo que dilúvio não destruir inteira mais. O Tata Santo, cada vez, Senhor, depois de paliça de água, e nube ta sali com o rimbo de dia, Senhor, recordando-nos do pacto que vai ser conosco. O Senhor, que nós não duvidar, e outro pacto não que vai ser conosco, que vai durar-nos vida na abundância, e regalo precioso aqui que vai durar-nos através de Boiú Cristo Jesus. E nós por aceitar isso aqui para meio de fé. Senhor, tu dia de novo, que nós entregamos mês na boa, Senhor. E Senhor, que nós seja outro também para receber o regalo aqui. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lesa foi de matutina titular Lobo receber poder. Escrevi do de Ellen White. Ave 6 de agosto. Tema é visionan. Diferente maneira de inspiração. Gabamento tá necessário. Mas que com essa aqui nota de proveito, mas lo me sigue a work visionan e revelacionan de Senhor. Me conhece ene de Cristo, que 14 anos passar, sede em culpa minosa, of pa for de culpa minosa, Diosa, ende aqui a wado riba den e terceiro cielo. 2 Coríntios no capítulo 12, versículo 1 e 2. Como que frequentemente nanta se pergunta enquanto me estado de visão e depois que me sali for de visão, me tabisa que ora Senhor é necessário para dar visão, me tawado riba de presença de Jesus e de angel e em momento me tá completamente perdi para coisas do mundo. Me não por mira mais leu que o angel tá dirigir-me. Minha atenção hopi besta waro dirigir na escena que está tomando lugar e batera. Algum vez me waro riba hopi dilante de futuro e waro mostrar nami que colo toma lugar. Depois a trobe waro mostrar nami e sucesso de maneira que a toma lugar do passado. Depois começar a for de visão, me não procura turcos que me amira mesora. E o assunto ainda não está completamente claro para mim. Tem a hora que me começa a escrever. E hora a cena está aparecendo diante, maneira que ela vai apresentar de visão. E hora me consigo escrever de tua liberdade. Algum viaja e coisa que me amira, eu escondi para mim depois que me assali for de visão. E me não procorda de hora que me guardo riba de atmosfera ou processo que tem que haver com a visão. E hora e coisa que me amira também na minha mente com força. Me também dependente do Espírito do Senhor para relatar ou para escrever a visão de mesma maneira como está dependente do Espírito do Senhor para receber a visão. Está impossível para mim para trazer na memória e coisas que eu vou mostrar na mim, a menos o Senhor trazer na minha mente back na momento que está deseja para me relatar ou escrever. Aunque me também sou dependente do Espírito do Senhor, de escrever meu ponto de vista que recebi. Sin embargo, a palavra não que me usa para descrever o que me amira está de mim mesmo. A menos não está papia nami do de ángel, lo qual turbia me põe entre comia ou me bisa que me cita a palavra não. Querido oyente, acorda, amanhã tem cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.